Muito antes da chegada dos portugueses, as terras costeiras onde hoje está o Rio de Janeiro eram habitadas pelos povos tupi. Suas aldeias margeavam as praias, cercadas pela densa Mata Atlântica. Eles pescavam nas águas cristalinas, caçavam nas florestas e cultivavam mandioca e milho em solos férteis. A vida era rica em cultura, mas também marcada por rivalidades tribais e cerimônias que moldavam seu mundo. Em janeiro de 1502, uma frota exploratória liderada pelo capitão português Gaspar de Lemos navegou até um impressionante porto natural na costa oriental do Novo Mundo. Confundindo a vasta baía com a foz de um grande rio, os portugueses a nomearam Rio de Janeiro, em homenagem ao mês de sua chegada. O que Lemos e sua tripulação viram era deslumbrante. Um corpo d'água expansivo, cercado por picos de granito e uma mata atlântica exuberante, repleta de vida. Historiadores sugerem que Américo Vespúcio, o explorador italiano que acompanhava a expedição, documentou a grandiosidade da paisagem, descrevendo sua beleza intocada como paradisíaca. Contudo, essa terra estava longe de ser desabitada. Era o lar do povo Tupinambá, parte da maior civilização tupi, cujas aldeias pontuavam as margens da baía. Os Tupinambá, habilidosos na agricultura e na guerra, receberam os portugueses com curiosidade e cautela. Os exploradores ficaram fascinados com sua aparência. Corpos pintados com padrões intrincados de vermelho e preto, adornados com cocares de penas e colares de miçangas. Esse encontro marcou o início de uma relação complexa entre europeus e indígenas brasileiros, prenunciando décadas de conflitos, alianças e trocas culturais. Na década de 1530, a coroa portuguesa percebeu a importância estratégica de estabelecer uma presença permanente no Brasil para garantir sua reivindicação contra avanços de outras potências europeias. A nomeação de Martim Afonso de Souza para liderar uma expedição marcou o primeiro esforço significativo de colonização. A missão de Souza era fundar assentamentos, combater a pirataria e expandir o comércio de açúcar, já florescente em Pernambuco. Contudo, a Baía de Guanabara, com sua localização estratégica e recursos abundantes, era vista como uma joia nas ambições coloniais de Portugal. Os Tupinambá resistiram ferozmente a essas incursões, defendendo suas terras com tenacidade incomparável. Seu conhecimento do terreno, aliado a táticas de guerrilha, representava um grande desafio às forças portuguesas. A chegada dos missionários jesuítas complicou ainda mais as dinâmicas, enquanto buscavam converter comunidades indígenas e equilibrar as tensões entre colonos e tribos locais. Por volta da década de 1550, a França começou a desafiar a supremacia de Portugal no Brasil. Comerciantes e exploradores franceses, atraídos pelas riquezas do Novo Mundo, começaram a estabelecer bases ao longo da costa. Em 1550, a chegada de navios franceses na Baía de Guanabara sinalizou um novo capítulo de conflito. Os Tupinambá, cansados da opressão portuguesa, formaram alianças com os franceses, na esperança de aproveitar suas armas e recursos para resistir aos colonizadores. Os franceses, por sua vez, prometeram respeito mútuo e comércio, apresentando-se como libertadores em vez de conquistadores. Essa aliança preparou o terreno para décadas de rivalidade e derramamento de sangue. Em 1555, uma ousada expedição francesa, liderada por Nicolas Durand de Villeguignon, buscou estabelecer uma colônia no Novo Mundo, desafiando diretamente as reivindicações portuguesas. Chegando à Baía de Guanabara, Villeguignon e seus homens fundaram o assentamento da França Antártica, em uma pequena ilha da Bahia que nomearam Forte Coligny. A colônia francesa tinha como objetivo criar um refúgio para os huguenotes que fugiam da perseguição religiosa na Europa, além de servir como uma base estratégica na América do Sul. A coroa portuguesa age decisivamente. Navios de guerra carregados de soldados e colonos chegam à Baía de Guanabara, com suas bandeiras tremulando alto,
Sua missão é clara: defender a colônia e esmagar a influência francesa. As tensões na Bahia aumentam à medida que a luta pela supremacia se intensifica, preparando o cenário para o conflito aberto. A densa floresta vibra com vida enquanto os guerreiros Tupinambá se preparam para retomar suas terras. Guiados por conselheiros franceses, eles atacam os assentamentos portugueses ao amanhecer. Flechas cortam o ar, enquanto os aldeões fogem. O choque de culturas se transforma em uma batalha pela sobrevivência, com cada lado determinado a assegurar seu lugar no futuro da Bahia. Os portugueses respondem com força implacável. Seguindo as ordens da coroa para proteger o Brasil a qualquer custo, eles marcham pela selva, queimando aldeias Tupinambá aliadas aos franceses. A fumaça da destruição marca seu caminho, deixando uma cicatriz na terra e em seu povo. O equilíbrio de poder começa a mudar. Longe da Baía de Guanabara, a coroa portuguesa declara Salvador como capital do Brasil. Um movimento estratégico, Salvador se torna o centro administrativo da colônia. Enquanto o rio permanece vital, o foco se desloca, oferecendo um alívio temporário para a Bahia sitiada. No entanto, as tensões continuam a ferver sob sua superfície tranquila. A Baía de Guanabara brilha sob o sol do meio-dia. Os colonos portugueses reconstruem, plantando as sementes da permanência. Os Tupinambá recuam para o interior da floresta, sua resiliência inabalada. Por enquanto, a Bahia está calma, mas sua beleza esconde a tensão entre seu passado e um futuro incerto. A história do Rio de Janeiro está longe de acabar. Uau! Que mergulho fascinante nos primeiros dias da história do Rio de Janeiro. Este trecho realmente mostra como a história inicial do Brasil foi moldada por exploração, ambição e, sejamos honestos, um bocado de mal-entendidos. Pense nisso. Os portugueses chegam à Baía de Guanabara em 1502 e, de cara, dão um nome que não faz sentido. Rio de Janeiro ficou, mas é um lembrete de que, mesmo naquela época, improvisar já era uma prática comum. O que achei particularmente interessante foi como essa descoberta acidental abriu caminho para uma disputa ferrenha entre potências europeias. A chegada dos franceses em 1555, por si só, já é uma história e tanto. Imagine Nicolas Duhan de Villegagnon, ousado e calculista, tentando estabelecer a França Antártica. Ele não queria apenas conquistar terras, sonhava com uma colônia utópica, unindo protestantes e católicos em harmonia. Pelo menos, essa era a ideia. Spoiler: a tal harmonia não aconteceu exatamente como ele planejou. E aqui está o grande ponto. O rio não foi apenas palco de batalhas entre europeus. Os Tupinambá desempenharam um papel central, navegando alianças e rivalidades com esses estranhos recém-chegados. Eles não eram meros espectadores, mas participantes ativos neste drama em evolução, moldando o destino da terra que chamavam de lar há séculos. E ainda estamos apenas começando. Em 1567, o confronto entre franceses e portugueses atinge seu auge, e o futuro do Rio fica em jogo. Quem sairá vitorioso? E como esses conflitos ajudarão a formar a cidade que conhecemos hoje? O próximo capítulo promete ainda mais intrigas, alianças e batalhas épicas. Mal posso esperar para ver como essa história vai se desenrolar. Novembro de 1555. Navios franceses, com suas velas infladas pelos ventos do Atlântico, ancoram na Baía de Guanabara. Nicolas Duhan de Villegagnon pisa em solo brasileiro, declarando-o como França Antártica. Os Tupinambá, ansiosos por novos aliados contra os portugueses, recebem os franceses de braços abertos. Juntos, constroem uma fortaleza na ilha de Serigipe. Esse movimento ousado ameaça a supremacia portuguesa e planta as sementes de um conflito feroz. Para os franceses, é uma chance de estabelecer um ponto estratégico no Novo Mundo. Para os Tupinambá,
uma esperança de retomar suas terras. A beleza tropical da Bahia esconde a tempestade de conflito que se aproxima, enquanto dois impérios e um povo ancestral se enfrentam pelo destino do Rio de Janeiro. Janeiro de 1560. O ar está carregado de expectativa, enquanto os navios de guerra portugueses, comandados por Mendes Sá, se aproximam da Baía de Guanabara. Seus canhões rugem, enviando ondas de choque à fortaleza francesa na ilha de Sergipe. As forças tupinambá e francesas lutam com bravura, mas o ataque português é implacável. Fogo e fumaça engolfam a ilha enquanto a fortaleza desmorona. O confronto é brutal, uma demonstração violenta de ambição imperial. Apesar da vitória, os portugueses não conseguem expulsar completamente os franceses, deixando o conflito sem solução. Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, chega à Baía de Guanabara com soldados e colonos. Ele escolhe uma localização estratégica entre o Pão de Açúcar e a entrada da Bahia para fundar São Sebastião do Rio de Janeiro. O assentamento é nomeado em homenagem a São Sebastião, santo padroeiro do rei português Sebastião. Palisadas de madeira se erguem enquanto os colonos trabalham incansavelmente para construir uma fortaleza defensiva contra ataques franceses e tupinambá. Estácio de Sá sonha com uma cidade próspera, um símbolo do poder português. A luta está longe de terminar, mas a fundação do Rio de Janeiro marca um ponto de virada na batalha pela Bahia. Em janeiro de 1567, a batalha final pela Baía de Guanabara explode quando as forças portuguesas, lideradas por Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá, enfrentam tropas francesas e seus aliados tupinambá. O ar se enche com o estrondo dos canhões e os gritos dos guerreiros. Estácio de Sá, símbolo da resiliência portuguesa, cai em combate, mortalmente ferido por uma flecha tupinambá. Apesar de sua morte, os portugueses emergem vitoriosos, expulsando os franceses da Bahia. Essa vitória consolida o domínio de Portugal na região, abrindo caminho para o crescimento do Rio de Janeiro. O triunfo é agridoce, pois a terra carrega as cicatrizes do conflito e a memória de seu herói caído. Com a ameaça francesa eliminada, os portugueses concentram seus esforços na expansão do Rio de Janeiro. Colonos desmatam a terra, plantam cana-de-açúcar e constroem casas fortificadas ao longo da Bahia. Escravos africanos, trazidos por navios portugueses, trabalham nos campos, moldando a economia da colônia. Fortes militares se erguem, símbolos do compromisso da coroa em proteger a região. O porto movimentado vê a chegada de navios com mercadorias, pessoas e ambições. A fundação de uma cidade próspera começa a tomar forma, embora seu crescimento aconteça às custas da vida indígena e do trabalho escravo. A beleza da terra contrasta com as duras realidades da colonização. Em 1594, a União Ibérica une os impérios espanhol e português sob uma única coroa, alterando o curso da governança colonial. No Rio de Janeiro, essa mudança traz tanto oportunidades quanto tensões. A influência espanhola aumenta, com novas diretrizes para fortalecer a cidade e impulsionar o comércio com colônias vizinhas. Comerciantes prosperam, mas colonos desconfiam da supervisão estrangeira. A Bahia torna-se um centro de atividade marítima, com navios transportando ouro, açúcar e escravos. Em meio à prosperidade, a resistência indígena persiste na floresta, um lembrete silencioso da natureza disputada da terra. Já em 1600, as águas da Baía de Guanabara são perturbadas pela chegada repentina de navios corsários franceses. Sob o manto da noite, eles lançam um ataque rápido e brutal contra navios mercantes portugueses ancorados no Rio de Janeiro. Canhões iluminam a escuridão, enquanto colonos se mobilizam para defender o porto. Os corsários saqueiam e destroem, buscando vingança por derrotas passadas. Embora os portugueses repelam o ataque, o episódio expõe a vulnerabilidade de suas defesas. A cidade precisa reforçar suas fortificações, pois a ameaça de agressão estrangeira permanece constante nas costas do Brasil.
1600. O amanhecer de um novo século vê o Rio de Janeiro transformado. As paliçadas de madeira deram lugar a muros de pedra, e suas ruas estão repletas de atividade. Colonos portugueses, escravos africanos e trabalhadores indígenas labutam juntos nos campos e mercados, criando um mosaico de culturas sob a sombra do domínio colonial. A Baía de Guanabara prospera como centro de comércio, com açúcar, ouro e outras mercadorias fluindo para a Europa. No entanto, as cicatrizes do conflito permanecem. A resistência indígena continua na floresta, um lembrete silencioso, mas persistente, da história contestada da terra. O futuro do Rio brilha com promessas, mesmo enquanto está ancorado em um passado tumultuado. Acabamos de ver os eventos dramáticos que moldaram a história do Rio de Janeiro, começando com os portugueses chegando em 1502, chamando erroneamente a Baía de Rio, e os franceses chegando em 1555 para estabelecer sua colônia, França Antarctique. A ousadia dos franceses tentando se instalar em território português foi, no mínimo, audaciosa. Mas o que me chamou a atenção foi como os tupinambás navegaram por essas novas e conflitantes alianças. Os franceses pensaram que poderiam construir laços fortes com os indígenas, mas não foi uma amizade simples. Havia camadas complexas de necessidade mútua, desconfiança e, em alguns momentos, traição. Nicolas Durand de Villegagnon, o líder francês, não era o mais carismático, mas tinha uma mente estratégica. Suas tentativas de criar harmonia em sua colônia falharam, especialmente com os huguenotes e os grupos indígenas. Enquanto isso, os portugueses enfrentavam um desafio que não haviam previsto. Os franceses estavam se estabelecendo bem no quintal deles. Imagine a frustração quando perceberam o que estava acontecendo na Baía de Guanabara. Agora, ao fecharmos este capítulo, não podemos deixar de nos perguntar: como os portugueses conseguiram retomar a Baía? E qual foi o papel da Igreja nessa complexa batalha entre impérios? A primeira parte da história terminou por volta de 1600, mas o drama está longe de acabar. De 1600 a 1700, a batalha pelo Rio de Janeiro continua, com alianças em constante mudança, uma crescente presença portuguesa e o envolvimento cada vez maior da Igreja Católica. A pergunta que fica é: o que acontece a seguir enquanto Portugal fortalece seu domínio sobre o Brasil? Fiquem atentos, porque os reveses da colonização estão apenas começando.